Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus castiga o seu próprio povo para a disciplina. Nós estamos vivendo uma época semelhante à época em que o profeta Jeremias profetizou, desenvolveu seu ministério. Aproximadamente 600 anos antes de Cristo, na época do rei Josias, que era um rei bom, Deus começou a falar com ele: o povo vai mal, muito mal. E eu quero, no capítulo 5 de Jeremias, trazer algumas coisas que Deus falou. Como, vendo isto, eu te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, eles adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria de nação como esta? Porque se houveram perfidamente contra mim, negaram ao Senhor e disseram: nenhum mal nos sobrevirá. Contudo, o Senhor diz: eu vou agir com dureza contra o meu povo, mas não os destruirei de todo. Ou seja, eu vou usar o cativeiro para salvar alguns. Anunciar isto a toda a casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, pois é coisa horrenda e espantosa se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Eu li aqui uma boa parte do capítulo 5 de Jeremias. O Senhor, irado contra o seu povo, começou o capítulo dizendo: dai volta agora às ruas de Jerusalém, procurai, vede, buscai pelas suas praças, para ver se achais alguém, se há um homem sequer que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Não havia uma pessoa sequer, um homem sequer que salvasse aquela cidade. Por isso Deus determinou o juízo através dos adversários inimigos, que mataram milhares e milhares e milhares de pessoas, foram dizimando o povo de Judá. E quanto mais Deus fazia as coisas acontecerem, mais eles se afastavam do Senhor. E então Deus determinou o juízo. Há uma certa semelhança na época de hoje com a igreja em vários países, mas principalmente no Brasil. Deus está alertando, despertando o seu povo que não quer ouvir. Continuam amando o mundo, investindo em seus prazeres e festas e glórias e patrimônio, mas não dão a vida pelos órfãos, as viúvas, os necessitados, os que não conhecem o Evangelho, não choram diante de Deus, não amam a obra de missões e continuam assim. Isso desperta a ira de Deus contra o seu povo. Deus abençoa tanto o povo dele no Brasil, e é um povo que não chora pelos outros, não busca o Senhor, não se consagra a ele, não se santifica, e que vai ser castigado também pelo Senhor.
Quando a gente lê o livro de Juízes e também entra pela época de Samuel, primeiro Samuel, vários povos dominavam Israel. E em Samuel eram os filisteus que dominaram, e Deus deixou que eles dominassem. Por 18 anos eles humilharam os filhos de Israel. Deus levantou o Sansão para começar uma obra, mas depois Deus permitiu que os filisteus continuassem dominando Israel. E aconteceu em Siló que Deus deixou os filisteus destruírem ali o povo de Israel, levaram a arca e destruíram o tabernáculo. Isso é mencionado em várias passagens da Bíblia, e Deus deixou o povo dele ser castigado. O Samuel continuou o seu ministério, exortando aqui, ajudando aqui, orando lá, abençoando aqui, e o povo gemeu. Eu acho muito interessante isto. Por 20 anos o povo de Israel foi chorando e gemendo debaixo do jugo e da opressão dos filisteus, enquanto Samuel foi desenvolvendo o seu ministério. Por fim, ele chegou a um entendimento e disse para o povo: se vocês querem se converter verdadeiramente a Deus, eu vou agir por vocês, eu vou orar. Então vocês lancem fora todos os ídolos, se quebrantem diante de Deus, deixem o pecado, se arrependam diante de Deus, chorem diante de Deus, e eu vou orar por vocês e Deus vai agir. Eles se congregaram, isso depois daqueles 20 anos de lamentos. Foram 20 anos de sofrimento e lamento, até que eles se reuniram. Quando se reuniram, os filisteus entenderam que eles estavam indo para a guerra e atacaram covardemente o povo todo que estava reunido em Mispa para buscar o Senhor. E o Samuel tinha acabado de oferecer um cordeiro em sacrifício ao Senhor, mas os filisteus atacaram, e aí quem defendeu foi o Senhor. Foi um estampido muito forte, trovão que apavorou os filisteus e eles fugiram. Israel foi atrás e começou a matar muitos filisteus, tomou muitas cidades, inclusive duas das cidades importantes dos filisteus. Israel conseguiu uma grande vitória sem ter se preparado para a guerra, sem ter soldados preparados, mas tão somente porque Deus agiu quando eles oraram, e foi um grande livramento que Deus deu. No Brasil, Deus levantou os esquerdistas para oprimir os evangélicos principalmente, mas o povo de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que esses filisteus esquerdistas estão dominando e vão oprimir mais ainda o povo de Deus, até que entenda que não é pelas armas, não é pela política, não é pelas armas, Forças Armadas, não é pela política conservadora, não é pelo dinheiro, mas é pela oração que o povo de Deus vai mover o coração de Deus e a mão poderosa de Deus vai agir. Mas parece que nós estamos ainda longe disso, então o povo de Deus ainda vai sofrer muita humilhação no Brasil pelos filisteus que estão nos dominando. Você entende o paralelo? Os filisteus estão nos dominando no Brasil e vão humilhar mais ainda o povo de Deus, até que ore, chore, clame, se humilhe e busque o Senhor. Então, Deus vai, por fim, lá na frente, nos enviar uma salvação aqui no Brasil. Mas nós vamos ter que passar por isso. É o que o Senhor falou com o povo de Judá através do profeta Jeremias. Vocês vão ter que passar por isso até que aprendam, até que se arrependam, até que se voltem para mim. Entenda esta situação e este paralelo, meu irmão, minha irmã.